Continuando a parte de bioquímica celular, o assunto lipídios, né? Lipídios, alguns também chamam de lípides. Lípides. Mesma coisa. Você conhece, você lembra quais são, assim, características gerais dos lipídios? Características gerais dos lipídios. Tipo assim, os lipídios são substâncias que apresentam quais cores? Qual a coloração de um lipídio? Lipídios, eles são brancos ou amarelados. Brancos ou amarelados. Gordura de coco, usada na fabricação do sabão de coco. Saponificação lá da química, né? Branco. Branquinho, branquinho. Toucinho de porco para fazer torresmo. Branco. Mas não esqueça dos lipídios amarelados. Óleo de soja, azeite, a cera do ouvido humano, o chamado cerumen, lipídio amarelado. Ok? Brancos ou amarelados. Fala para mim, os lipídios, eles são mais densos ou menos densos do que a água? Você está achando que os lipídios são mais densos do que a água? Está achando isso? Então quer dizer que uma gotinha de azeite, uma gotinha de óleo de soja na água, elas afundam? Não, elas boiam, certo? Então lipídios, eles são menos densos em relação à água. Gente, os lipídios, eles são substâncias untuosas. Oi? Untuosas. Lipídios, eles são untuosos ao tato. Untuosos ao tato. Untuoso, grudento. Você, rapaz, você, moça, alguma vez já fez um bolo? Ou ajudou a sua mãe a fazer um bolo? Alguma vez ela pediu para você untar a forma antes de colocar a massa? Unta a forma, quer dizer, passa manteiga, passa margarina para depois colocar a massa do bolo. Untuoso, grudento, pegajoso, tá? Lipídios, eles pertencem a qual função da química orgânica? Matéria de química orgânica. Os lipídios, eles são ésteres. Regra geral, lembra? Eu falei, características gerais dos lipídios. Lipídios, regra geral, eles são ésteres. Lembra da química o que é um tal de éster? Vamos lá. Gente, aqui eu estou representando para vocês uma substância lá da química orgânica conhecida como glicerol. Este aqui é um tal de glicerol. Lembra? Pertence à função álcool. Carbono hidroxila é um álcool. Gente, é o chamado poliálcool, né? Poliálcool, 3 hidroxilas. Existem vários tipos de álcoois. Etanol, metanol, também tem um tal de glicerol, certo? E esta substância aqui agora, COOH, COOH, radical carboxílico, não é isso? Ácido carboxílico, radical ácido? Um ácido de longa cadeia carbônica. Galera, química orgânica, ácidos de longa cadeia carbônica são chamados ácidos graxos, certo? Então aqui nós temos um tal de ácido graxo. Então observe,
Duas hidroxilas. Liberação de molécula de água. Liberação de molécula de água. Mais uma vez, a tal da reação síntese por desidratação, não é isso? Condensação, desidratação, remover a molécula de água. Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter aqui uma ligação entre o glicerol, né, e o ácido graxo. Este aqui é o chamado éster. Lembra? Éster. Ele é formado pela combinação de um álcool com ácido graxo. Então, lipídios, em geral, são ésteres, lá da química orgânica. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vou representar o glicerol por uma barra vertical e o ácido graxo por uma barra horizontal, tá? Representando o glicerol por esta barra vertical e o ácido graxo esta barra horizontal. Então, glicerol ligado a um ácido graxo. Este aqui é um tipo de lipídio chamado de monoglicerídeo. Eu posso ter o glicerol ligado a dois ácidos graxos, o chamado diglicerídeo, outro tipo de lipídio. Eu posso ter o glicerol ligado a três ácidos graxos. É outro tipo de lipídio, o chamado triglicerídeo. Ok? Monoglicerídeos, diglicerídeos, triglicerídeos, tipos diferentes de lipídios. Beleza? Galera, e um outro detalhe. Lembra que a barra horizontal, aqui representa um ácido graxo, não é isso? Um ácido de longa cadeia carbônica. Então, olha só que fácil. Está aqui de novo, representação de um ácido graxo. Mas continua lembrando lá da matéria de química orgânica. Se eu tiver duplas ou até triplas ligações no carbono, é o chamado lipídio, ou no caso ácido graxo ainda, né? Insaturado. Ligações duplas ou triplas ao longo do ácido graxo é o chamado insaturado. Se eu tiver ligações simples, só ligações simples, eu vou ter o ácido graxo saturado. Lembra? Então, saiba, vestibulando, que os lipídios formados por ácidos graxos de cadeias insaturadas, eles geralmente são líquidos à temperatura ambiente. São os óleos, óleo de soja, girassol, canola, azeite. E quando o lipídio tem ácidos graxos com cadeias saturadas, isso muda o estado físico e o ponto de fusão. Então, o lipídio tende a ser assim um pouco mais sólido, tipo manteiga, margarina. Quer dizer, os óleos de origem vegetal contêm o quê? Lipídios com ácidos graxos de cadeias insaturadas. E as gorduras animais, digamos assim, né? Então a gente vai ter o quê? Ácidos graxos saturados na molécula daquele lipídio. Inclusive, um exemplo prático. Se você for ao supermercado, ou talvez na sua geladeira, não sei, se você pegar um pote de margarina, e ler a embalagem, está escrito bem assim, contém óleo vegetal hidrogenado. Faça essa experiência, procure depois. Pote de margarina contém óleo vegetal hidrogenado. Quer dizer, óleo vegetal insaturado. Na fábrica, se você saturar,
se você hidrogenar, acrescentar hidrogênios, você rompe as duplas e triplas ligações. Então vai passar do estado líquido, o óleo, para o estado da margarina, um pouco mais solidificada. Tranquilo? Então aí nós vamos ter vários tipos de lipídios diferentes. Bom, já que existem vários tipos de lipídios, então como é que eles estão organizados? Como eles são classificados? Vamos lá. Classificação dos lipídios. Acabei de citar as principais características, né? Agora classificação. Os lipídios podem ser do tipo simples, do tipo complexos, ou então podem ser os chamados esteroides. Esteroides. Lipídios esteroides. O que são lipídios simples? Lipídios simples são aqueles que têm, eles têm apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembra do glicerol? O carbono e as hidroxilas? Lembra do ácido graxo? Uma longa cadeia carbônica com hidroxilas e hidrogênios? Somente átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, lipídios simples. Lipídios complexos. Lipídios complexos, eles apresentam carbono, hidrogênio, oxigênio, só que alguns podem conter fósforo. Eu acho que você já ouviu falar um tal de fosfolipídio das membranas celulares, não é isso? Alguns lipídios podem conter átomos de nitrogênio, um radical amina, um lipídio aminado. Pode ser nitrogênio também. Por exemplo, uma tal de esfingomielina, da bainha de mielina dos nossos neurônios. Então, fósforo, nitrogênio, o chamado lipídio do tipo complexo. E o que é esteroide? Gente, lipídios esteroides são aqueles derivados do colesterol. Lipídios derivados do colesterol. Colesterol. Você lembra, já viu por aí mais ou menos a estrutura do colesterol? Cadeias carbônicas fechadas, radicais metil, aqui uma hidroxila, aqui é metil, mais uma pequena cadeia carbônica e tchará, temos o tal do colesterol. Olha a figurinha e diz para mim, o famoso colesterol, ele pertence a qual função da química orgânica? Colesterol, hidroxila, não tem outros radicais tão diferentes assim. Galera, colesterol pertence à função álcool. O colesterol pertence à função álcool da química orgânica. Ah, professor, então tem aquele tal de glicerol, que é um álcool também. Um poliálcool, as 3 hidroxilas que você mostrou. Isso aí. E tem outro que é o colesterol. Olha a terminação ol. Metanol, etanol, propanol, glicerol, colesterol. Tranquilo? Então, quando o lipídio é produzido a partir de glicerol, você então vai ter o quê? Você vai ter os óleos, as gorduras, os óleos vegetais, gorduras animais, alguns tipos de lipídios. Agora, quando o álcool da molécula do lipídio não for o glicerol, mas sim o colesterol, você vai chamar de lipídio esteroide.
Esteroides são aqueles lipídios derivados produzidos a partir do colesterol, então, ok? É isso aí. Vamos completar aqui essa classificação, então, gente. Seguinte, lipídios simples. Aqui nós temos, então, ó, os óleos, as gorduras e as ceras. Óleos, gorduras e ceras. Ceras também chamadas de cerídeos. Cerídeos. Gente, seguinte. Alguns alunos pensam, já sei, o óleo é vegetal e a gordura é animal. Não, nem sempre é assim. Óleos, os óleos, eles são líquidos. Líquidos à temperatura ambiente. Líquidos à temperatura ambiente. Exemplos: óleo de soja, óleo de semente de girassol, tem no supermercado, canola, etc e tal, ok? Azeite e por aí vai. Gordura. Gordura, ela é sólida. São sólidas à temperatura ambiente. Por exemplo, gordura de coco, usada na produção do sabão de coco, como eu citei agora há pouco. O toucinho lá do porco, produção de torresmo. Mas, você está vendo? Tem gordura vegetal, tem gordura animal. Welder, e óleo? Tem algum óleo de origem animal? Óleo de baleia? Já vi em algum filme? Antigamente usava-se óleo de baleia para fazer as lamparinas, para manter a iluminação daquelas cidades medievais, por exemplo. Óleo de baleia. Óleo de fígado de bacalhau. Se você for à farmácia, moço, tem óleo de fígado de bacalhau aí? Tá aqui, ó. Uma tal de emulsão. Tem até a marca famosa. Tem sabor morango, sabor laranja. Alguns pais dão para os seus filhos porque dizem que é fonte de vitaminas, é para dar mais energia para o corpo. Eu sei porque eu tomei isso durante muitos anos quando eu era jovem. O meu pai falava, toma meu filho, toma essa emulsão aí. Hoje em dia tem de laranja e morango. Na minha época, quando criança, era assim, in natura. Era com gosto de óleo, de fígado, de bacalhau mesmo. Por isso que eu fiquei desse jeito, galera. Meu pai falava, toma filho, você vai crescer forte, bonito, saudável. Na parte do crescer, ele acertou, né? E realmente cresci. É a vida. Ô, gente, e lipídios do tipo ceras. Ceras, aqui nós vamos ter, por exemplo, cera de abelha. Cera de abelha. Cera de carnaúba. Lá no Nordeste brasileiro, plantinha carnaúba, usada na obtenção de cera. Ok? Gente, no caso das ceras, acontece o seguinte, é que o álcool não é o glicerol. São álcoois de cadeia carbônica um pouco maior, tá? E as ceras, elas são usadas na impermeabilização, né? Matéria de botânica. Nas folhas, a gente encontra uma certa camada de cera. Ajuda a impermeabilizar as folhas. Abelha, cera de abelha na construção das colmeias. Coloquei aqui etc., mas eu já citei antes, lembra?
a cera do ouvido humano, o chamado cerumen, meio amarelinho, né? Bastante untuoso, porque é rico em lipídio. Tá certo? Lipídios complexos. Lipídios complexos, aqui nós temos como exemplo os fosfolipídios. Fosfolipídios. Galera, lembrar que fosfolipídios são encontrados nas membranas celulares. Membranas celulares. Membrana plasmática, membrana celular. Lembra citologia? São duas camadas de fosfolipídios, onde estão mergulhadas algumas proteínas. É um tal de mosaico fluido, né, gente? Ó, então tá aqui uma molécula de fosfolipídio. Galera, esta parte aqui, ó, esta cabecinha aqui, ela é a parte polar da molécula do fosfolipídio. E aqui a parte apolar. Ó, então aqui, ó, são os ácidos graxos. Oi? Aqui ficam as longas cadeias de ácidos graxos, tá? E aqui fica a cabecinha, tem a parte fosfato da molécula do fosfolipídio. Inclusive, já caiu na Enescan, olha só. Quanto mais comprida, quanto mais longa for a cadeia carbônica, mais apolar tende a ser aquela molécula do lipídio. Tranquilo? Constituintes das membranas celulares. Então a gente diz que a molécula do fosfolipídio é uma molécula anfipática. Ela é anfipática. Alguns falam anfifílica, anfipática ou anfifílica, porque ela tem uma porção polar e uma porção apolar. Inclusive, lembra, a parte polar fica voltada para onde tem muita água. Muita água no citoplasma ou fora das células. Porções polares voltadas para onde tem muita água. Então, lembrar que fosfolipídio é um tipo de lipídio complexo, já que tem fósforo, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Lipídios complexos. Aqui nós temos também os esfingolipídios. Esfingolipídios. Esfingolipídios encontrados na bainha de mielina, lá nos nossos neurônios. Bainha de mielina, formada por células que se enroscam, né, envolvem o axônio. As células que formam a bainha de mielina, elas produzem uma tal de esfingomielina, um tal de esfingolipídio. Lipídios importantes. E aqui nós temos também os chamados carotenoides. Carotenoides. Gente, carotenoides são lipídios derivados de hidrocarbonetos. Eles são derivados produzidos a partir de hidrocarbonetos. Carotenoides são lipídios que, na verdade, também são pigmentos. São pigmentos? Pigmentos. Pigmentos na cor laranja. Quando bem concentrados, na cor vermelha.
Onde é que eu encontro isso, professor? Laranja, cenoura, mexerica, vermelho, caju, tomate. São pigmentos que a gente encontra em muitos vegetais. E esse tal de carotenoide, beta-carotenoide, o nosso corpo usa para a produção de vitamina A. Ah, são precursores da tal da vitamina A. Então, você já sabe, a vitamina A é produzida a partir de lipídios, tem um caráter lipídico. Não é à toa que é uma vitamina lipossolúvel. Uma das vitaminas lipossolúveis por esse motivo. É de natureza lipídica também. Bom, e o que são então os esteroides? São os lipídios produzidos a partir do colesterol. Quais são eles? Gente, seguinte, olha só. O nosso fígado, ele usa colesterol para produzir, por exemplo, uma tal de bile. Produção dos sais biliares, lá da bile. Nos homens, os testículos usam colesterol para a produção de testosterona. A testosterona, por isso é chamada de hormônio esteroide, esteroide anabolizante. Por que anabolizante? Porque estimula a síntese proteica e a formação de massa muscular, anabolismo, síntese de proteínas nos músculos. Por que esteroide? Porque é fabricado a partir de colesterol. Nas mulheres, o estrogênio e a progesterona também são hormônios produzidos a partir colesterol. Células ovarianas usam colesterol para a produção de estrogênio e progesterona. Lipídios do tipo esteroides. Tem mais. Os hormônios corticoides. Galera, matéria de anatomia, sistema endócrino, tá? Hormônios corticoides fabricados pelas glândulas adrenais. Aqui tem uma tal de aldosterona e um tal de cortisol. Caramba! O cortisol e a aldosterona, hormônios produzidos pelas glândulas suprarrenais, são esteroides. As suprarrenais usam colesterol para a produção destes hormônios aqui. E também, galera, tem uma tal de vitamina D. A vitamina D também é derivada do colesterol. Lembra que eu coloquei para vocês aqui no quadro a molécula do colesterol? Aquelas cadeias carbônicas fechadas e a hidroxila? Se você pega aquela molécula do colesterol e adiciona um radical, você tem estrogênio. Se você adiciona outro radical, você tem testosterona. Todas essas moléculas são colesterol modificado em alguns radicais. É tudo lipídio do tipo esteroide. Tá bom? Galera, continuando esse assunto lipídios. Funções dos lipídios. Os lipídios vão servir para quê? Você que está assistindo essa videoaula pode lembrar do seguinte detalhe. Funções do tecido adiposo, matéria de histologia. Para facilitar lembrar função dos lipídios, tenta lembrar a função do tecido adiposo. Elas vão conversar, essas duas funções, né? Então, funções dos lipídios. Com certeza, reserva energética. Quando o organismo vai ficando com estoque de carboidrato reduzido, começa a queimar gordura, ok? Função de proteção. Gordura, tecido adiposo, protegendo órgãos internos. Lá nos pés,
as gordurinhas que ficam entre a pele e os ossos dos nossos pés, por exemplo. Função impermeabilizante. Nas plantinhas, a cera que reveste as folhas. Função hormonal. Função hormonal. Muitos hormônios são lipídios. Acabei de falar. Testosterona, estrogênio, progesterona, né? Função de proteção térmica. Proteção térmica, sim, senhor. Gordura sendo queimada para gerar calor. Viu? Aqui algumas funções dos lipídios. É só lembrar lá de tecido adiposo, vai dar praticamente a mesma coisa. Tranquilo? E para a gente encerrar essa nossa videoaulinha sobre lipídios, uma baita de uma observação. OBS. Galerinha, as lipoproteínas. Lipoproteínas. O que são lipoproteínas? Lipoproteínas, elas servem para transportar lipídios. Elas transportam lipídios através da nossa circulação sanguínea. Proteínas para transportar lipídios através do nosso sangue. E esses lipídios vão ser levados pelas lipoproteínas para onde? Ou para o fígado ou para os tecidos. Então, amigos, lipoproteínas, ó, aqui nós temos um tal de HDL, um tal de LDL e os chamados quilomicrons. HDL, LDL, quilomicrons. São lipoproteínas. Na verdade, tem mais duas. Só que os vestibulares cobram apenas estas três aqui. Então, nosso foco é o vestibular, é o que vai interessar, tá bom? HDL, LDL e quilomicrons. Vamos então conversar a respeito dessas três lipoproteínas. Não sou político, mas vou fazer um esqueminha para você. Galera, você sabia, jovem, que o nosso fígado produz colesterol? Oi? Muita gente não sabe disso, né? No nosso corpo tem colesterol. Esse colesterol veio de onde? Ó, tem colesterol endógeno e tem colesterol exógeno. Colesterol endógeno, gerado, formado no próprio organismo. E exógeno vem de fora, a nossa alimentação, a gordurinha da picanha, por exemplo, o torresminho, tranquilo? Detalhe, lembrar que colesterol só existe no reino animal. Nos vegetais não tem colesterol não, tá? Colesterol é só dos animais, tá bom? Bom, colesterol endógeno, o fígado e só um pouquinho no intestino, principalmente o fígado, fabrica a maior parte do colesterol. O nosso colesterol, mais de 50% do corpo, quem fabricou foi o fígado. Caramba, é isso aí. Então, observe o seguinte raciocínio. Existe uma lipoproteína chamada de HDL. Olha o que faz HDL. HDL é uma lipoproteína de alta densidade, ó. Em inglês, High Density Lipoprotein. Gostou do meu sotaque de Ohio? Ohio que o parta? Lipoproteína de alta densidade. O HDL é uma lipoproteína que vai se ligando aos lipídios depositados nos nossos tecidos e vai levar para o nosso fígado.
O que o fígado vai fazer? O fígado vai quebrar essas gordurinhas e vai formar uma tal de bile, que você vai jogar parte fora através das fezes. E aí, pegou a visão? Pegou a visão? Quer dizer que o HDL, ele ajuda a tirar gordura do nosso corpo. Tira o tecido, vai para o fígado, vira bile, vai embora nas fezes. Ele é o bom, ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom colesterol. O chamado bom colesterol. Mas, quando a pessoa ingere muita gordura, muito lipídio, tem uma outra lipoproteína chamada de LDL. Low Density Lipoprotein. Lipoproteína de baixa densidade. LDL, então, vai pegar colesterol e depositar nos tecidos. Nossa, Helder, mandar colesterol para os tecidos? Sim. Então, ele é o mau colesterol. Então, pense, quando o HDL no exame de sangue está alto, quer dizer que essa pessoa está comendo menos gordura. Então, entre aspas, ela está limpando os seus tecidos, mandando gordura embora. Quando o LDL está elevado, quer dizer que tem muita gordura sendo depositada nos tecidos. E o médico vai dizer, corta a picanha, reduz o torresminho. Ok? Esse é o raciocínio. Macetinho. Essa eu aprendi com um aluno, tá? HDL, o bom. LDL, o mal. Hoje, Deus livra. Logo, Deus leva. Deu ruim. Gravou? Isso aí. HDL, LDL. E vamos então para o tal do quilomicron. Ficou faltando falarmos do quilomicron, né? Quilomicron. Gente, tá aqui, um tal de quilomicron. Vamos ampliar. Um monte de lipídios, fosfolipídios, com suas partes apolares voltadas para dentro. Como é que é? É tipo uma vesícula microscópica, é tudo microscópico. Uma vesícula contendo uma capinha, uma camada de fosfolipídios, com as partes apolares voltadas para dentro. Gente, por que as cabeças polares ficam voltadas para fora? É porque isso aqui está no sangue. É para transportar lipídios através da circulação sanguínea. Lembrar que no nosso sangue tem muita água. É o tal do plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo é líquido porque tem muita água. Então, microvesículas, quilomicrons, que dentro deles vão ter, então, o quê? Gordurinha, lipídios absorvidos. Absorvidos onde, professor? Lipídios absorvidos no intestino a partir da digestão dos alimentos. Então, como é que é a paradinha? A gente estuda lá em anatomia, sistema digestório, né?
que no nosso intestino delgado, nutrientes vão sendo absorvidos. Água e sais no grosso, o restante no delgado. Então, turminha, essa gordurinha que é absorvida tem que ser transportada através da nossa circulação sanguínea para chegar até o fígado, inclusive, lembra? Levar até o fígado. Então, essa gordurinha é absorvida e, através do sangue, vai ser transportada assim, ó, por partículas chamadas de quilomicrons. Isto aqui é 1 quilomicronzinho. Imagine trocentas dessas partículas transportando gordurinha através do seu sangue. É isso aí. E quem fabrica os quilomicrons? O próprio intestino, tá? Quilomicrons, eles são produzidos no próprio intestino, células intestinais, para transportar a gordura absorvida. A propósito, detalhe, não esqueça, quando eu falo assim, ó, lipídios absorvidos, lembre de digestório. No caso, é o glicerol separado dos ácidos graxos, confere? Lembra, no nosso tubo digestório, nós temos as enzimas chamadas de lipases. Lipases. Lembra que a tal da lipase, ela rompe as ligações aqui, né? A lipase vai então separar o glicerol dos ácidos graxos. Então, estas partículas separadas, ó, vão estar aqui dentro, sendo carregadas pelos quilomicrons em direção ao fígado. Então, queridos, essas são as nossas lipoproteínas para transportar os lipídios, o HDL, o LDL e os quilomicrons. Assim, encerramos essa videoaulazinha sobre lipídios. Mais uma vez, espero ter sido de alguma utilidade, alguma valia, e até o nosso próximo assunto. Um ósculo e um amplexo do macrófago.